Olá, vamos fazer a apresentação do nosso TCC, Trabalho de Conclusão do curso do 10º semestre de Engenharia Elétrica da Universidade 9 de Julho, onde fomos orientados pelo professor Ivan e assim como participantes Alder Geraldo Pereira, Alexandro Andac, eu, Berger Rodrigues da Costa, Denis Teles Dantas de Araújo, Flávio dos Santos Silveira, Rodrigo do Lago Barbosa e Vitor Araújo de Souza. Nosso TCC fala sobre o desenvolvimento e implementação de um sistema equalizador paramétrico. Um trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade 9 de Julho como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de bacharel em Engenharia Elétrica, segundo semestre de 2021. Nosso TCC consiste na implementação e desenvolvimento de um sistema equalizador paramétrico. O tráfego de informações do mundo atual conta com múltiplas tecnologias e soluções que viabilizam a troca de dados, tais como números, palavras, imagens, áudio e vídeo. Principalmente, a alicerce que possibilita todo este fenômeno são as comunicações digitais, que agora mais do que nunca está sendo empregada em nosso cotidiano de forma abrangente. A transmissão de informação de áudio e imagens digitais via serviços de telecomunicações ou streaming são suscetíveis a irregularidades produzidas pelos canais de transmissão. Para migrar estes efeitos existem diversos métodos empregados, como algoritmos de correção de erros, codificação de canal, codificação de fonte, filtros, entre outros. Contudo, nem sempre a experiência do usuário é a ideal, dada a subjetividade presente na percepção sensorial humana. Então, emprega-se equalizadores para a adequação. Equalizadores são sistemas de processamento de sinais empregados para corrigir ou alterar o espectro de frequência de um sinal elétrico, analógico ou digital, amplamente empregados em serviços de telefonia para mitigar efeitos de multipropagação e em serviços de transmissão de áudio e vídeo para a adequação dos dados recebidos. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de um equalizador paramétrico digital de 8 bandas em todo o tempo real para o processamento de sinais digitais de áudio através de uma biblioteca desenvolvida em C++ e implementada no microprocessador Cortex A72, ARM-V8, 64 bits, contido na arquitetura do microcomputador Raspberry Pi 4 modelo B. Faremos uma breve introdução. A engenharia elétrica possui um papel importante no desenvolvimento de tecnologias que proporcionam comodidades para a vida humana. Com os avanços do mundo globalizado, originou-se um tráfego de informações sem precedentes. Durante tempos remotos, para relatar-se um fenômeno ou divulgar alguma informação de utilidade pública, era necessário um tempo excessivamente grande para um volume de informação, restrito quando comparado com os meios de comunicação da atualidade. A necessidade de se comunicar e trocar informações levou ao desenvolvimento de artifícios que, ao longo da história, se tornaram cada vez mais sofisticados. O mundo atual conta com sistemas de comunicação de longo alcance capazes de transmitir e receber e processar em tempo real informações de diversas categorias. As informações consumidas nos dias de hoje, recebidas em forma de sinais elétricos, passam por um processo minucioso de operações matemáticas, denominadas como processamento de sinais, para que seja garantida a sua transmissão com alta fidelidade de conteúdo ao consumidor. A fundamentação de processamentos de sinais se estabeleceu com os avanços da engenharia elétrica, particularmente nos campos da eletrônica e telecomunicações, que se estendem desde meados de 1930 nos laboratórios Bell com os engenheiros Harry Nyquist, Claude Shannon e os sistemas elétricos e eletrônicos digitais e analógicos atuam como intermediários entre o emissor de informação e o consumidor, através da instrumentação dos fenômenos físicos relacionados
com os estudos da eletromagnetismo, criando sistemas capazes de propagar, interceptar e produzir essas informações de forma compreensível pela percepção sensorial humana. O propósito desse trabalho é o desenvolvimento de um sistema equalizador paramétrico digital destinado ao processamento de áudio, visando sua aplicação em computadores, celulares e em tecnologias de estúdios virtuais, possibilitando que o usuário tenha controle dos parâmetros do sinal de áudio através de uma interface gráfica, podendo alterá-lo às suas preferências. Uma meta secundária é tornar este documento em uma base rica em informações para introduzir o leitor ao estudo de processamento de sinais digitais, fornecendo o melhor panorama da área e apresentar uma aplicação de milhares presentes no mundo atual. Equalizadores paramétricos digitais e aplicação. São sistemas de processamento de sinais de áudio amplamente utilizados em serviços de multimídia, sistemas de comunicação, reconhecimento de fala e em aplicações onde requerem a manipulação do sinal de áudio para a síntese adequada. Os filtros de IIR presentes em um equalizador paramétrico digital herdam as características da resposta em frequência de filtros analógicos. Entretanto, a grande vantagem de um filtro digital é a reprodução de filtros de alta ordem sem a necessidade de filtros físicos conectados em cascata, pois este procedimento é realizado através de algoritmos implementados em um processador digital de sinais, dessa forma sendo espacialmente viável em comparação aos filtros analógicos e também tendo a possibilidade de se implementar filtros de complexidades ainda maior. Um equalizador paramétrico atua em um sinal modificando os elementos de frequência presentes através de filtros projetados, podendo tanto amplificar quanto atenuar dentro de sua faixa de atuação. Um exemplo é a necessidade de corrigir um sinal de voz enviado em um canal de transmissão cujo provoca uma atenuação para as baixas frequências. Um equalizador paramétrico é capaz de restaurar a faixa de frequência prejudicada e manter a magnitude das outras faixas, equalizando as bandas de frequência presentes no sinal. A atuação dos filtros depende dos parâmetros de entrada do usuário. Um filtro digital é um sistema que realiza uma série de operações matemáticas através de pontos discretos extraídos de um sinal. A estrutura de um filtro digital consiste em um sistema de conversão analógica digital, A/D, para a extração de pontos discretos de sinal seguido de um processador digital de sinais, o qual irá executar operações matemáticas relativas à filtragem do sinal discreto. Os pontos processados são, então, excursionados para a conversão digital analógica, D/A, transformando o sinal discreto em contínuo. Conhecer um sinal e suas propriedades é uma das informações de valor para que se possa processá-lo. Portanto, métodos de análise numérica, como a série e a transformata de Fourier, junto à transformata de Laplace, se fazem presentes e auxiliam no desenvolvimento dos sistemas destinados a receber e processar esses sinais. Em processamento de sinais, pode ser visto como qualquer função que carregue uma informação. Em sistemas eletrônicos, os sinais são caracterizados por valores de tensão ou corrente, ou seja, qualquer função em que sua dimensão seja volt ou ampere. Uma observação aqui é que neste trabalho, quando se fala função, se retrata a rigor da lei de correspondência de uma função, seja a função x definida. Como aqui a função é propriedade propriamente dita, dom f, o domínio da função, CDF é o contradomínio da função de f, a letra T representa genericamente um elemento que pertence ao domínio de f, e aqui quase sempre é o tempo, f de t. É a lei que corresponde à função f. E por fim, IMF é a imagem da função.
Então fica aqui subentendido que quando se diz f de t, quer dizer lei de correspondência de função f, ou seja, a variação dependente do tempo. Quando a função tem os domínios sendo um subconjunto de números inteiros, denota-se a lei de correspondência por f de n, para evitar confusões. Aqui o nome da função não é importante e será genérico para alguns casos. Sinais contínuos e sinais discretos. Um sinal é dito contínuo ou de tempo contínuo quando depende de uma variável que pode assumir qualquer valor em um intervalo, como o tempo. A representação matemática será dada por x de t, y de t, g de t, sempre seguindo a notação entre parênteses. Um sinal é dito discreto ou de tempo discreto quando a variável independente pertence ao subconjunto dos números inteiros, que aqui são representados como x de n, y de n, g de n, notação entre colchetes. Sistemas. Um sistema de engenharia compreende diversos mecanismos, sendo eles mecânicos, elétricos, hidráulicos, entre outros. Um sistema pode ser descrito matematicamente através da relação entre um estímulo e uma resposta de forma mais específica. Seu sinal de entrada e seu sinal de saída. Neste trabalho, trataremos sobre sistemas elétricos exclusivamente, embora seja necessário enfatizar que a teoria de sistemas não se limita apenas a sistemas elétricos, digitais ou analógicos. Sistemas de tempo contínuo em tempo discreto. Um sistema pode operar tanto em sinais de tempo contínuo quanto de tempo discreto. Os sistemas que operam sobre um sinal de tempo contínuo são chamados sistemas de tempo contínuo e tratam sinais com infinitos pontos, descritos por sua função. Por sua vez, os que operam em tempo discreto tratam sinais como pontos limitados e fixos e são denominados sistemas de tempo discreto. Os sistemas de tempo contínuo compreendem uma variedade de circuitos analógicos compostos por amplificadores operacionais e componentes reativas como indutores e capacitores. Sistema de tempo discreto, como descrito por seu nome, são incapazes de computar na infinidade de pontos presentes em um sinal analógico. Sendo assim, trabalhando apenas com pontos específicos no tempo, a partir desta descrição, destacam-se os sistemas digitais como processadores, microcontroladores e computadores. Sistemas lineares e não lineares. São ditos sistemas lineares cujo operador que a apresenta obedece à seguinte regra. Vamos fazer apenas a citação dos sistemas lineares e não lineares, sistemas invariantes e variantes no tempo, e a resposta de um sistema lit de tempo contínuo. O comportamento de um sistema pode ser visto como posse da resposta ao impulso do sistema, que é a saída que este gera quando a entrada é um impulso, com todas as condições iniciais de sistema nulo. Por exemplo, carga nula nos capacitores do sistema. Assim é definida a resposta do impulso. É notório que a matemática dispõe de uma grande variedade de métodos que podem ser úteis no âmbito da engenharia. Aqui será abordado algumas das ferramentas matemáticas mais importantes para a engenharia elétrica. Podem ser usadas em problemas de circuitos elétricos até equações de Maxwell. Isso se dá porque tais ferramentas facilitam a solução das equações íntegro-diferenciais, transformando-as em equações algébricas, cuja resolução é mais simples. Vamos falar agora sobre o teorema de amostragem de Nyquist. O processamento de sinais a partir de sistemas digitais se consolida através do processo de amostragem de sinal contínuo. A partir do momento que o sinal está em domínio discreto, efetua-se a quantização dos valores amostrados, para que o computador esteja apto a interpretar e armazenar os pontos discretos extraídos. O processo de quantização do sinal atribui níveis de tensão estabelecidos de acordo com a resolução em bits do sistema quantizado.
Estes níveis de tensão serão então codificados para que o processador possa interpretar esses dados. E por fim, o filtro digital desenvolvido estará apto para atuar. A amostragem é um processo fundamental para o processamento digital de sinais, pois serve como uma ponte entre sistemas em tempo contínuo e sistemas em tempo discreto. Para a compreensão do princípio de amostragem de Nyquist, primeiramente faz-se necessário o entendimento de caracterização de sistemas contínuos e discretos. Existem sistemas amplamente conhecidos denominados contínuos, onde há a possibilidade de execução de análise ou tratamento de sinais provenientes de uma continuidade do tempo. Os sinais em tempo contínuo podem ser exemplificados através de senoides, cossenoides, exponenciais ou qualquer forma onde se oriunda de um determinado sistema de prossecução de impulsos. Análise e síntese de sinais em sistemas digitais demanda a utilização de um critério onde o tempo passa a ser discreto. Para isso, o tempo deixa de ser contínuo e passa a ser constituído de pontos específicos designado em uma subdivisão de acordo com as amostras que são colocadas em questão, como a subsequência numérica. A definição do teorema de amostragem. Considerando o sinal de espectro em frequência delimitado ou infinito para uma faixa Bhz, a fidelidade de transmissão deste sinal é garantida pela menor frequência de amostragem, denominada frequência de Nyquist, cujo valor obedece à inequação que determina a taxa Fs maior que B2b. Para a amostragem do sinal é estabelecida. Para melhor fundamentação, pode-se considerar um filtro passa-baixas com um trem de pulso aplicado à entrada do sistema. Os pulsos são emitidos de maneira unitária e possuem largura finita, determinando o intervalo, uniforme ou não, de período a ser amostrado, período de Nyquist. Ou seja, podem ser representados pela série trigonométrica de Fourier. Aqui será apresentado mais uma ferramenta matemática para análise de circuito e sistema, sendo esta transformada de Laplace, ou transformada de Laplace unilateral. A transformada de Fourier visa descrever qualquer sinal como somatório de cossenos ou senos, e isso é útil para a solução de problemas de circuitos elétricos, onde o regime transitório do circuito é desprezível. JUICE é uma plataforma de aplicação de framework, conjunto de bibliotecas e funções, na linguagem C++, sendo um software quando utilizado para o desenvolvimento de aplicações de áudio e ambientes de desenvolvimento GUI, interface gráfica de usuário. Um dos diferenciais do JUICE é a compatibilidade com sistemas operacionais distintos, como o Mac OS, Linux e o Windows, de modo que um código escrito no Windows possa ser executado por um computador Linux sem muita dificuldade, sendo essencial para o projeto do equalizador paramétrico, pois permite o desenvolvimento em múltiplas plataformas. ProJuicer. A ferramenta IDE, que permite criar e principalmente gerenciar os projetos realizados através do JUICE, é chamada de ProJuicer, após a parametrização das configurações de um projeto realizado na plataforma JUICE. O ProJuicer pode ser utilizado para gerar automaticamente uma coleção de arquivos de projetos fonte para diferentes frameworks, o que permite que o projeto seja compilado no sistema nativo do destino. Atualmente, ele pode gerar projetos em Xcode, Visual Studio, Linux Makefiles, Android Ink e projetos do CodeBlocks. Metodologia: desenvolvimento de filtros consiste na determinação de uma equação de diferenças que realize a aproximação da resposta em frequência desejada. O projeto tem tal considerações iniciais o tipo de sinal a ser processado. A frequência de amostragem utilizada a
Característica da resposta em frequência desejada para os filtros. A técnica utilizada para o desenvolvimento dos filtros consiste na modelagem das funções de transferência do sistema analógico em domínio S, cuja resposta de frequência atende os critérios desejados. Em seguida, aplica-se transformação bilinear, cuja realiza o mapeamento da função no domínio S para o domínio Z, de maneira a determinar a função de transferência do filtro digital, correspondente do filtro analógico, a partir das funções de transferência do domínio Z. Determinamos as equações e diferenças de cada filtro de filtros biquadráticos. É a estrutura principal de um equalizador paramétrico digital. Caracteriza-se por ser um sistema de segunda ordem contendo dois polos e dois zeros, caracterizados pelas raízes das equações quadráticas no numerador e denominador. A função de transferência para um filtro biquadrático de segunda ordem no domínio estrutura de um filtro biquadrático. A estrutura de um filtro biquadrático pode influenciar no processamento do sinal, dependendo do posicionamento dos coeficientes dentro do fluxo operacional e o número de elementos de atraso. Podemos alterar a performance do filtro de maneira a melhorar sua implementação no processador. A implementação do equalizador. A implementação do equalizador foi realizada em conjunto com o framework JUICE, unindo-se na biblioteca em C++, desenvolvida neste trabalho com as bibliotecas presentes no JUICE. Biblioteca de Processamento de Sinais Digitais. O código de processamento digitais de sinais desenvolvidos em C++ constitui a implementação dos equalizadores caracterizados. Processamento do áudio. O framework JUICE providencia bibliotecas para o desenvolvimento de interfaces gráficas do usuário, estrutura de dados, aplicações de processamento gráfico e processamento de áudio, entre muitas outras funcionalidades disponíveis em seu repositório. A biblioteca de processamento de áudio possui flexibilidade a ponto de permitir ao usuário desenvolver uma aplicação de tecnologia de estúdio virtual para software de áudio já existente ou criar um software de áudio isolado e definido pelo próprio usuário. Para o projeto do equalizador paramétrico, definiu-se sua criação de um software de processamento de áudio isolado que implemente o equalizador com controle de tempo real. O arquivo JuiceHardware-H contém todas as dependências necessárias para o acesso a bibliotecas contidas no repertório fornecido. A construção do projeto se inicia definindo-se a classe componente principal que irá conter as principais funções e variáveis necessárias para a execução do programa. Cria-se um arquivo nomeado como main_component.hpp, responsável pelo código descrito da classe componente principal. O equalizador conta com um controle em 8 bandas distribuídas em oitavas de frequência. O equalizador conta com um controle em 8 bandas distribuídas em oitava de frequência. Cada filtro projetado pode ter o seu ganho e fator de qualidade controlados em tempo real através da interface gráfica de usuário. O controle ajustado pelo usuário em cada banda afeta os dois canais de áudio simultaneamente. Cada banda descrita pelo diagrama acima pode ser decomposta em 2 filtros digitais em série. O equalizador PIC, de oitava ordem, e um filtro que passa toda a visualização da face. Ambos implementados através de uma cascata de seções de segunda ordem. Todo o nosso trabalho está totalmente exemplificado em códigos técnicos no nosso relatório de TCC, podendo ser facilmente vistos. Resultado e discussão. A implementação do equalizador paramétrico na placa de desenvolvimento Raspberry Pi 4 modelo D obteve sucesso. O projeto foi compilado utilizando um arquivo Linux Makefile, produzindo software utilizado
O equalizador entrega ao usuário uma resposta em frequência com fase linearizada, minimizando as distorções provocadas pelos filtros IIR. A resposta em frequência do equalizador foi obtida com auxílio do software MATLAB através de ferramentas Filter Visualizer, que permite a geração de gráficos de magnitude a fase a partir dos coeficientes computados. O equalizador conta com 8 bandas. O equalizador conta com 8 bandas de frequência controláveis, podendo ampliar e atenuar frequências entre 125 Hz e 16 kHz. Cada banda conta com um ajuste para linearização de fase, sincronizado com o fator de qualidade de cada banda, ou seja, conforme o usuário ajusta a largura da banda, as mudanças realizadas refletem no filtro passa todas, que atua linearizando a fase pertencente àquele filtro. O equalizador apresenta comportamento estável para todas as frequências dentro de sua faixa de operação, de 1 Hz até a frequência de Nyquist, podendo avaliar seu comportamento a partir da sua resposta ao impulso e resposta à frequência. Apesar do sucesso da implementação do equalizador paramétrico para a placa de desenvolvimento, é necessário salientar a performance da placa quanto ao software produzido. A performance da distribuição Linux para Raspberry Pi do equalizador paramétrico produzido não foi a ideal para o projeto considerado. A saída de áudio, embora processada de acordo com o planejado, apresentava artefatos de áudio indesejáveis. Os artefatos produzidos eram audíveis e deterioravam a qualidade de áudio esperada para o projeto. A principal causa destes artefatos ocorre devido à comunicação entre thread de áudio e os drivers ALSA Advanced Linux Sound Architecture. A má comunicação entre os drivers ALSA e o thread de ALSA Juice ocasionam em um alto uso de processador ARM, o que acarreta mau processamento das amostras pela placa de desenvolvimento. Em contrapartida, a distribuição Windows obteve um ótimo resultado, sendo capaz de reproduzir áudio sem distorções ou artefatos. O projeto foi compilado utilizando o compilador MIG64, cujo é um compilador GNU GCC ambientado ao sistema operacional da Microsoft. Conclusão: a implementação de filtros digitais é regida por uma série de formalismos matemáticos essenciais para atingir os resultados adequados. O processo dos sistemas digitais ao longo do tempo possibilitou o processamento de sinais analógicos, que antes eram processados por uma extensa cadeia de circuitos físicos, serem processados por sistemas espaciais limitados e com maior controle e precisão fornecidos pelo ambiente digital. A replicação de filtros analógicos, segundo o método da transformada bilinear, se mostrou engenhoso, evitando a necessidade de extensas análises para o projeto, bastando apenas definir o filtro analógico a ser implementado e computar a sua função de transferência digital análoga, realizando-se aproximações necessárias independente do método a ser utilizado. As aproximações necessárias, independentemente do método a ser utilizado, vale ressaltar que os métodos numéricos aqui estudados são de grande importância e se fazem presentes em qualquer outra prática de projeto de filtros digitais. A linguagem C++ desempenhou um papel importante para o desenvolvimento do código pertencente à biblioteca do processamento digital de sinais, utilizada a construção do código da componente de áudio providenciado pelo framework, pois é uma linguagem extensamente utilizada em programas de sistemas embarcados e de uma síntese bem estruturada. O processamento de sinais digitais se faz presente na atualidade e engloba todos os meios de comunicação e consumo de mídias, constituindo dessa forma um dos principais alicerces de processamento de informações constituídas de sinais analógicos e digitais. Gostaria de agradecer a atenção,
Espero que tenhamos sucesso nesse TCC e que esse seja só o começo para grandes projetos. Muito obrigado.